Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos, pessoal, ao nosso canal aqui da Apostila Falada. E na semana passada, o colega Mauro fez uma pergunta lá no nosso grupo. Rafael, por que acontece a formação de gelo no interior da tubulação do sistema de refrigeração quando você está fazendo vácuo? O que acontece? E a gente preparou aqui a explicação e algumas recomendações, tá ok? Então vamos lá. Ó, aqui tem um diagrama de fases, tá? Ele tá bem detalhado, você encontra aqui no Wikipedia, nesse link que eu tô colocando aqui, ó, é só digitar isso. Eu vou colocar no descritivo do vídeo, tá? Depois você vai lá, vai ter esse link. E aproveito para pedir para você se inscreva no canal se não é inscrito, já deixa teu like, compartilha e comenta aqui embaixo se você gostou e qual tema você gostaria. Ou já pula para dentro aqui do nosso grupo de WhatsApp, é só clicar no link e você acessa o contato conosco. Vamos lá. Então olha só, acontecem dois fenômenos. Na hora que você começa a fazer o vácuo, então primeiro, ó, isso aqui é um diagrama de fase, tá? Da água. Então aqui, ó, é o eixo da pressão. Bem nesse ponto aqui, ó, aqui já começa a ter um vácuo. Aqui você tem a nossa pressão atmosférica, aqui uma pressão maior. Então aqui na linha da pressão atmosférica, nós temos aqui, ó, aqui é o eixo de temperatura, então, ó, tudo que é azulzinho é gelo, é estado sólido, beleza? Então você tem aqui o estado sólido. Então conforme você vai aumentando a temperatura, você chega aqui a 0 graus, é o ponto de fusão da água, né? Aqui ele absorve calor ou perde calor para mudar de fase. Depois você tem ele aqui na fase líquida, a água na fase líquida, que vai de 0 a 100 graus. Olha aqui a linha a 100 graus, na mesma pressão. E depois de 100 graus ela entra no ponto de ebulição e vira vapor. Então laranja é vapor, tudo que é verdinho aqui é líquido e azul é o sólido, é o gelo. Só um detalhe aqui, pessoal, você está vendo vários segmentos, vale a pena falar sobre isso rapidamente, aqui do gelo, é porque a água, realmente, apesar de ser a nossa substância da vida, ela é cheia de mistérios, né? E ela tem vários ali fenômenos na água observado, que, por exemplo, a organização, a rede cristalina da água, dependendo da temperatura e da pressão, ela pode demonstrar claramente que ela tem uma característica, uma propriedade diferente que faz com que seja necessário. Você não pode falar que isso aqui é gelo igual a esse, porque em termos de estrutura cristalina, este gelo é diferente deste, que é diferente deste e de cada um dos que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para o que interessa, quando você tem lá o vapor de água dentro da tubulação, né, a gente sabe que pela lei de Dalton, sempre toda a pressão ela é formada por pressões parciais de gases que estão ali em uma dada mistura. É claro que a sua intenção quando fazer carga de gás em um sistema é fazer a carga de gás só com fluido refrigerante, tá correto? Você quer que só haja fluido refrigerante. Porém, eu falo gás ali por conta do sistema de compressão, porém o fluido refrigerante ele acaba tendo uma mistura com um pouquinho do ar atmosférico, do vapor, porque o seu vácuo realizado não é o vácuo absoluto, tá certo? Então vai sempre ter uma misturinha e um pouquinho de umidade fica lá, né? A gente sabe que existe a pressão parcial da água na atmosfera, tá ok? Pela equação de Antoine a gente calcula isso, até no nosso curso Fundamentos de Refrigeração e também no Fundamentos de Psicometria a gente discute isso. Então você tem ali sempre um vaporzinho d'água. O que acontece é que na hora que você vai fazer vácuo para limpar o sistema, seja com fluido antes ou sem fluido, pior ainda, vai ter muito maior ali o nível de pressão de vapor de água, né? O que acontece? Ele está então no estado gasoso, vapor. Vamos voltar aqui para o sistema. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O que acontece, pessoal? Você tem aqui uma equação que você já conhece, né? PV igual a nRT, onde o R é a constante universal dos gases ideais, ou você pode escrever isso também como PV igual a M de massa R
do gás específico, né? Para um gás, a gente está considerando o fluido no estado gasoso e a temperatura, tá? Então, se você isolar a temperatura aqui, você vai ter PV sobre M de massa vezes o R do gás, tá correto? E olha só, você tem aqui, quando você aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Quando diminuir, diminui a temperatura. É claro que isso daqui ainda é um modelo simplista, você pode pegar esse modelo aqui mais bem ajustado, utilizando as equações de Van der Waals para estados de vapor da água, por exemplo, e outros gases, tá? Mas aqui já dá a ideia que a gente precisa. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Derruba a pressão, derruba a temperatura. Então vamos supor que você chegou lá no seu sistema, estava ali numa temperatura ambiente, o vapor da água, né? Porque mesmo na temperatura ambiente, Rafael, mas existe vapor a pressão atmosférica na temperatura ambiente? Sim. O vapor da água, a pressão parcial da água, que a gente calcula pela equação de Antoine. Aliás, isso é a base da psicometria e a gente tem um curso só disso, então vale a pena você conhecer. Voltando aqui, a gente tem aqui, então, você está nesse ponto, né? E o que acontece? Quando você começa a derrubar a pressão, né? Quando você começa a derrubar a pressão P, né, com a sua bomba de vácuo ligada, a temperatura também começa, ó, caiu pressão, caiu temperatura. Olha o que acontece com a temperatura, ela vai caindo, tá certo? E aí você acaba tendo aqui uma resultante. Então, quando você acaba o teu vácuo, você vai ter aqui o seu ponto 1 era aqui e o seu ponto 2 é aqui. Você acabou tendo ali uma transição do vapor para o sólido, porque você derrubou a pressão, causa, o efeito foi uma queda na temperatura, portanto, o efeito geral foi uma mudança de fase, se houver aqui a condição, e normalmente é o que acontece. Agora, pessoal, isso é importante ficar na tua cabeça. Eu já vi muito MacGyver aí chegar com uma cara não satisfeito, chega lá com uma baita bomba de vácuo. Não basta ser 2 estágios, tem que ser 32 estágios, né? Tem que ser a bomba de vácuo do MacGyver, né? E aí o cara liga lá num sisteminha pequeno. Meu amigo, o que acontece? Você precisa fazer com que toda a água condensada se torne vapor. Agora, se de repente você vai lá com um bombão de vácuo e derruba de uma vez a pressão, não dá tempo de ele evaporar tudo aquilo. O que acontece então? Ele acaba caindo a temperatura muito rápido e congela a água, e aquela água congelada vai ser difícil você ter ali a mudança para vapor, nessas condições nem haverá. Então isso é realmente um cuidado. Não precisa trabalhar com um bombão de vácuo super gigante, super caro. Não, uma bomba de vácuo comum vai bem desde que você saiba trabalhar. Qual que é o negócio? Olha, tem gente, a pessoa que me fez a pergunta aqui é o Mauro, eu agradeço pela pergunta, ele até falou, Rafael, eu, por exemplo, superaqueço todo o sistema desligando o condensador. Eu desligo o condensador, ligo o compressor e deixo rodar, e aí sem o condensador ligado você acaba não rejeitando o calor, você superaquece toda a tubulação antes, garante que está quente, e aí depois você liga a bomba de vácuo. Isso faz sentido porque você acaba trazendo ali uma boa quantidade de calor sensível para o vapor parcial da água. E aí, voltando aqui para a pergunta, para a equação, e aí se você parte de uma temperatura muito alta, né, mais superaquecida, tá certo? Então você vai cair a temperatura por conta dessa, você aumentou, a temperatura inicial estava muito alta, ela vai cair, mas vai levar mais tempo até chegar, de repente todo o processo aqui de queda de pressão, ainda ela estará no estado de vapor. Você facilita isso. Uma outra coisa, eu discuti isso com o colega Mauro, que espero aí que goste do vídeo para explicar, eu falei isso com ele e falei, olha, mas tem que tomar um cuidado. A ideia é manter não só o superaquecimento antes do processo de vácuo, porque muitas vezes não é suficiente, como você também pode criar artifícios aí para aquecer a tubulação durante o processo de vácuo. Então ali na linha de sucção, uma resistência, um secador industrial ligado, né? Escondido assim, né? Fora da isolação, um maçariquinho ali, aí você não vai fazer, aí você dá uma esquentada lá,
E aí com a bomba de vácuo você vai puxando, porque você vai ver que a pressão do vácuo vai subir se você esquentar. Aí você fala, tá dando defeito. Não, é bom. É bom, realmente o que estava condensado tá na forma de vapor, é claro, PV igual a NRT, aumentou a temperatura por fora, né? Vai subir a pressão, mas a sua bomba de vácuo está trabalhando, tá certo? Então isso é uma coisa que você deve considerar. Outra coisa que eu recomendo, vai medir o vácuo, não mede do ladinho ali da bomba de vácuo. Vai o mais longe possível na sua linha do seu sistema, tá? Porque aí, pela lei de Fick, né, a lei de difusão dos gases, você tem que ficar o mais longe possível para ter homogeneidade, tá correto? Senão ali você tá pegando um gradiente de pressão preferencial. Aí tem gente que fala, mas Rafael, quando eu fecho a solenoide, eu fiz todo o vácuo, aí depois quando eu abro a solenoide, vai pro outro, aí o vácuo subiu, desceu, fica aquela coisa ali que parece, né, uma coisa incompreendida. Olha, só é incompreendido mesmo. Se você fazer tudo direitinho, fechar, isolar todo o sistema, o compressor, fazer tudo direitinho, medir longe da bomba de vácuo, né, verificar se você não está tendo uma exposição a uma fonte de calor, alguma coisa, ou se não tem vazamento, cara, não tem nada que dá de diferente. O seu vácuo vai ser realizado normalmente, não se confunda com as partes, aquilo é um vaso de pressão, tá certo? Então ele vai cair a pressão. Agora, se você aumentar a temperatura externamente até para beneficiar o sistema, vai bem, não estranhe, a pressão vai subir em alguns momentos, mas sua bomba de vácuo vai trabalhar mais rápido, mas ela vai realmente retirar aí mais vapores, tá bom? Então era um papo rápido, espero que esclareça, deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal, tá legal? Um abraço, pessoal, tchau, tchau!